Meus irmãos do canal Oração Virtual, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você está acompanhando aí o canal. Desde já, que Deus possa te abençoar, a você, sua casa, sua família. Vamos ver se eu baixo mais aqui. Aí, eu quero que apareça mais a imagem aqui, né? Imagem aqui de Nossa Senhora, a cruz, Nossa Senhora, a cruz aqui, cruz. Vamos começar com a leitura de hoje, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, 8 de outubro. Pegar a oração do Evangelho, né? O final bem grande. Não, é só tem a meditação também. Jesus disse ao sumo sacerdote e aos anciões do povo: ouvi mais uma parábola. Um fazendeiro plantou uma vinha, rodeou-o com a cerca, construiu nela um lagar e ergueu uma torre. Arrendou-a a uns lavradores e depois partiu em viagem. Quando chegou o tempo da colheita, mandou seus empregados receber dos lavradores os frutos. Esses, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram outro e apredejaram um outro. O fazendeiro mandou novamente outros empregados, no maior do que da primeira vez, mas eles os trataram do mesmo modo. Finalmente enviou seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, quando viram o filho, disseram uns aos outros: é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com sua herança. Então agarraram, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha voltar, que fará com esses lavradores? Responderam eles: vai punir com morte terrível esses criminosos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes entregue os frutos no tempo certo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem do Evangelho ela é muito clara. Aqui o Senhor ele faz uma alusão à vinda dele, a vinda dele à terra, né? Ele mandou os seus discípulos, né? Mandou os seus apóstolos, mandou os seus profetas para anunciar o reino, para proclamar a palavra. E quantos mais no nosso tempo foram mortos, foram martirizados, né? Se a gente for olhar aí, quantos foram mortos? Os que testemunharam, né? Procuraram testemunhar a palavra de Deus, testemunhar Deus, né? E foram mortos. E aí no final dos tempos o Senhor ele diz, ele vai mandar o seu filho, né? Ele manda o seu filho, no final dos tempos ele manda o seu filho, e até o seu filho foi morto, né? Foi morto na cruz. Jesus foi morto na cruz. Até ele morreu na cruz por nós, ou seja, mandou o seu próprio filho dizendo: não, ao meu filho eles vão respeitar. E fizeram com o filho a mesma coisa. A meditação ele diz assim: Jesus, o Evangelho nos fala da vinha,
a parábola dos vinhateiros violentos e ingratos, que jamais pouparam os colaboradores do patrão. O patrão, com seu coração confiante, enviou seu próprio filho, pois pensava em seu íntimo: meu filho eles vão respeitar. Mas não foi isso que ocorreu. Sabendo que era o filho, aí é que se apossaram dele. Jesus veio nos resgatar para a plenitude da vida e mostrou-nos de modo claro o projeto do reino. O Filho de Deus, a pedra que os construtores rejeitaram porque estava envaidecido pela posse, pelo poder. Tornou-se a construção, tornou-se a pedra angular. Eu costumo dizer, eu acho interessante essa passagem, que eu costumo dizer que o altar ele é um ângulo, né? Se a gente for aliás, ele não é um ângulo, ele é um retângulo, né? O altar, o formato do altar é um retângulo. Aí aqui ele diz aqui, tornou-se agora a pedra angular, ou seja, essa pedra angular é justamente o altar. Ele se tornou o altar, né? Se tornou o altar, o cordeiro, né? E aquele que oferece o sacrifício, ou seja, o sacerdote, a oferta e o próprio altar, né? Há três coisas numa só. Ele é quem se oferece, ele é a própria imolação e ao mesmo tempo é o próprio altar, né? Às vezes eu fico olhando, eu fico imaginando, né, de que o Senhor, ele agindo dessa forma, ele se preocupa, né? Ele se preocupa conosco, né? Homens e mulheres, ele se preocupa. Em uma passagem a gente vai ver, a gente vai ouvir que ele diz, né? Olhou para aquele povo e teve compaixão, ou seja, ele teve compaixão daquele povo. Então, assim, o Senhor, quando ele se oferece, e ele se oferece como a própria imolação, como o próprio sacrifício no altar, eu fico imaginando justamente isso, ou seja, ele se compadece tanto da humanidade que se coloca e não deixa faltar nada, né? Não deixa faltar o altar, o próprio altar, né? É como que muitas das vezes eu faria uma alusão, a preparação, né, da oferta, eu faria uma alusão, né, com a nossa vida. Muitas das vezes a pessoa se preocupa, mas o que eu vou oferecer para Deus? O que eu vou oferecer com relação à minha vida? Eu não tenho muita coisa, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Aí o Senhor, ele quer simplesmente que a pessoa vá. A pessoa vai lá e se oferece ela mesma. Se oferece ela mesma. Então, a partir dali, o Senhor, na sua infinita bondade, compaixão, ele vai pegar esse oferecimento e ali ele vai moldar, ele vai em outras palavras, ele vai se apropriar daquela oferta, daquela oferenda nossa, né, da nossa vida, e vai tomar proveito, ou seja, ele vai envolver de uma tal forma, nesse sentido, né, de tudo ele dá, tudo ele favorece para que a oferta ela seja plena, ela seja concreta, ou seja, sem preocupação. Às vezes eu fico olhando isso até mesmo no sentido da providência. Às vezes a pessoa intercede, reza com relação a uma coisa, e aí às vezes ela fica preocupada, e quando ela chega lá, querendo resolver aquela situação que ela estava preocupada, ela percebe que Deus ele já preparou tudo. Quando ela chega lá, tudo já foi preparado, tudo já foi organizado. Eu vejo isso até mesmo uma alusão com os eventos. Quando a gente às vezes vai para um evento, você chega, já está todo arrumado o evento já está todo organizado, já tem as faixas, já tem o painel com o tema daquele evento, já tem as cadeiras, já tem a sala onde vai ter os workshops, ou seja, você chega e o ambiente já está todo preparado, a
a situação ela já foi toda preparada, esperando por você, organizada por outros, né? Por outros que chegaram primeiro para organizar e preparar tudo para quando você chegar, você encontrar tudo perfeito. Ou seja, está tudo organizado, está tudo, né? Está tudo às mil maravilhas, né? Como diz o ditado, está tudo às mil maravilhas. Então assim, o Senhor ele vai adiante e prepara. E como esses lavradores, né? Esses donos da vinha, que o Senhor, não o dono da vinha, né? Que eles não eram dono, o dono era o Senhor, como ele mesmo relata. Dá essa vinha, né? Oferece essa vinha para os lavradores, para eles cuidar, e era para eles preparar. É como nós, né? Como nós, os seres humanos, né? O Senhor deu a nós a graça de estarmos aqui nessa vida, nesse mundo, nessa terra, prepararmos, né, o ambiente, prepararmos o coração de muitas pessoas, né, prepararmos essa terra, que é o coração de muitas pessoas com o fruto, né, o fruto da videira, o fruto de Deus no coração dessas pessoas, semeando ali a semente da graça de Deus, né, no coração dessas pessoas, para que quando o Senhor chegar de encontro a elas, encontrar essa vinha bem frondosa, né? Essa vinha bem frutificada, né? Tem até uma música que diz, né? Frutifica, frutifica mais e mais, frutifica. Então é basicamente isso que a passagem nos fala hoje, né? Que essa leitura de hoje nos fala, né? Dos lavradores, né? Que nós possamos ser lavradores, homens e mulheres que preparem a graça de Deus na vida dos nossos irmãos aí, muitos irmãos, né, que precisam ter esse encontro pessoal com o Senhor. Desde já, meu irmão, eu agradeço, meu irmão, minha irmã, eu agradeço a você, né, por estar aqui no canal Oração Virtual, hoje num cenário aqui muito diferente. Agradeço por demais. Se você está chegando aqui no canal, não é inscrito, esse canal Oração Virtual, vez ou outra eu estou trazendo aí algum conteúdo, algum assunto com relação à nossa igreja, à nossa religião católica, apostólica romana. E a intenção desse canal é levar esse conteúdo para você, meu irmão, minha irmã, que muitas das vezes está em casa e não participa, né? Não participa talvez de uma comunidade, não participa de uma igreja. A intenção do canal Oração Virtual é basicamente isso. Então aí nos ajude aqui o canal Oração Virtual a alcançar aí os seus inscritos, compartilhe esse vídeo aí com a sua família, com seus familiares e vamos que vamos aí cuidando dessa vinha, né, que é a nossa vida, que é a igreja no tempo de hoje, que é a nossa vida, né, de maneira geral no tempo de hoje, cuidando dessa vinha, para levar essa vinha lá para o Senhor, tá certo? Então desde já eu agradeço, louvo e bendigo a Deus pela tua vida, sempre que posso eu estou rezando, estou orando e peço pelos inscritos do canal. Então você, meu irmão, minha irmã, que é inscrito aqui no canal, saiba que você recebe a oração, mesmo em quantidade, independente da quantidade, a gente sabe que Nosso Senhor, Ele acolhe todos e todas. Então aí a oração que muitas das vezes eu estou rezando, eu estou intercedendo, pedindo a Nosso Senhor por você, pela sua família, pelo seu trabalho, que tudo corra bem aí na tua caminhada. Então, desde já eu agradeço e peço a vocês, se inscreva no canal, compartilhe essa graça que é o canal Oração Virtual, tá certo? Um abraço, eu sou o Raimundo Pereira, que coordeno, né, que administro o canal Oração Virtual. Um abraço, tudo de bom e até o próximo. Até a próxima. Tudo de bom. Paz de Jesus, o amor de Maria na tua vida.